Nós não vamos ficar muito tempo sentados porque nós precisamos buscar mais de Deus, não é verdade, querido? Nós precisamos de mais de Deus na nossa vida. Nós precisamos de mais o fluir de Deus todos os dias. E nós queremos e declaramos que o Terça Light profético, não somente ele, obviamente, mas principalmente nos Terças Lights proféticos, nós vamos ter uma liberdade, uma fluência no Espírito e nós vamos receber doses muito poderosas de Deus sobre nós. Amém? O Terça Light profético, eu sei que todos os dias são dias, é dia, né, de nós nos concentrarmos na presença do Espírito Santo, de nós fluirmos no Espírito Santo, de nós buscarmos o Espírito Santo. Todo culto é dia da gente receber uma revelação. Todo terça é o dia da gente receber algo novo, específico de Deus. Mas eu quero declarar sobre você, sobre nós, que os nossos terças light serão marcados pela presença e pela glória de Deus. E nós não vamos sair daqui sem um testemunho para contar. E nós não vamos sair daqui sem um mover de Deus na nossa vida. E nós não vamos sair daqui sem sabe, um impulsionar de Deus sobre o nosso espírito. E para isso eu quero te impulsionar, encher o seu coração de expectativa, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível à nossas expectativas, à nossa reverência, ao nosso temor, ao nosso desejo de receber mais dele, ao nosso coração disposto, aberto, sabe, para ir mais fundo. E sabe, queridos, eu estava pensando sobre esse Terça Light e uma coisa que eu estava concluindo, acho que você também vai concluir essa coisa junto comigo, é que se dependesse de Deus, nós todos teríamos rios de águas vivas fluindo de nosso interior todos os dias. Se dependesse de Deus, se dependesse do Espírito Santo, todos nós teríamos um relacionamento intenso e contínuo com Ele. Se dependesse dEle. Todos nós poderíamos testemunhar do caos ao nosso redor sendo reordenado através da direção e da presença de Deus na nossa vida. Se dependesse de Deus, nós realmente poderíamos viver o que Jesus viveu. Se dependesse de Deus, se depender de Deus, Ele vai abrir os céus para que nós vivamos coisas grandiosas continuamente. E não apenas de vez em quando. E não apenas eventualmente. E sabe por que eu disse que nós poderíamos viver como Jesus? Porque em João 14, no versículo 9, diz assim. E são palavras de Jesus. Vamos ler somente o 9. Diz assim: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Porque estavam pedindo, né? Para que Jesus talvez provasse. Nós, quando lemos o Evangelho, percebemos que em todos os momentos os fariseus ali queriam que Jesus provasse de alguma maneira que Ele era o Filho de Deus. E nesse versículo, Jesus diz muito claramente, né? Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Porque o que eu falo é parecido com aquilo que o Pai fala. Aliás, eu não falo nada que eu não ouço o Pai falando e eu não faço nada do que o Pai não diz para eu fazer. E Jesus podia afirmar isso, queridos, porque da vida de Jesus saía poder. As ações de Jesus mostravam o Pai. A presença de Jesus manifestava o Pai. Não sei quantos de vocês assistiram aqui aquela série, The Chosen, que eu acredito muito mesmo que foi muito inspirada por Deus aquela série. Eu acredito que o Espírito Santo estava ali naquelas gravações, porque quando a gente assiste, né, Jesus chegando perto ali da mulher, dos pecadores, quando nós vemos Jesus se aproximando de um leproso, quando a gente vê o amor de Jesus pelos discípulos, quando a gente vê a forma que Jesus agia, a gente percebe que a presença de Deus acompanhava Jesus, era manifestada através de Jesus. Mas sabe de uma coisa, queridos, tem uma coisa que a gente não pode negligenciar e nem esquecer. Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus. Mas Jesus, Ele não negligenciava a necessidade que Ele tinha de andar com Deus. A Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são uma unidade.
Jesus estava aqui como o próprio Deus em forma de homem. Mas parece que Jesus quis deixar bem claro para todos nós o quanto nós precisamos andar com Deus. Eu acredito que Jesus era muito capaz de muitas coisas, né, e de tudo. Mas mesmo assim, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus se retirou e falou assim: eu não consigo fazer essa tarefa desse jeito, sozinho. Eu preciso do Pai. E a Bíblia fala que Jesus se retirou, que Jesus teve comunhão com o Pai, que Jesus pediu auxílio do Pai, que o Pai o direcionou para cada um dos discípulos que Jesus escolheu. E aí você me diz, mas aí o Pai direcionou Jesus a escolher Judas? Sim, até isso era plano de Deus. Deus tinha um plano perfeito. E o plano de mostrar que o próprio Jesus enfrentou uma pessoa tão difícil como Judas na sua equipe, poderia mostrar para tantos e tantos cristãos que nós também estávamos sujeitos a algumas coisas. Era a vontade de Deus Jesus escolher Judas. E Jesus escolheu porque ele ouviu o Pai dizer: escolha Judas. Quantos de nós precisamos tomar decisões difíceis nesses dias? Quantos de nós precisamos tomar decisões que parecem muito maiores do que nós esses dias? Quantos de nós precisamos resolver questões difíceis esses dias? Era muito desafiador escolher 12 discípulos. Jesus estava diante de uma situação muito desafiadora. E ele não confiou na sua própria capacidade, mas ele buscou o Pai. Jesus sabia que ele tinha que andar com Deus. Aliás, Jesus fez isso durante todo o seu ministério. Na hora de maior sofrimento que Jesus estava passando, a Bíblia fala que Jesus falou com Deus. Pai, é muito difícil isso que eu estou para viver, mas se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. E sabe de uma coisa? Deus não pôde afastar o cálice de Jesus. Porque ele tinha um propósito para cumprir nessa terra. Mas a presença de Deus que estava no próprio Jesus, como Deus e homem aqui, o capacitou a passar por tudo aquilo com glória e marcar toda uma humanidade. Ouvi dizer que estão querendo tirar, o A.C e o D.C das escolas, e antes de Cristo, depois de Cristo. Mas o fato é que nós estamos no ano de 2000 DC. Jesus marcou toda uma humanidade, sabe por quê? Porque ele era o próprio Deus, mas porque ele aprendeu o segredo que ele tinha que andar com o Pai. Ele tinha que fazer o que o Pai fazia. E eu sei que 100% de todos nós que estamos aqui queremos fazer a vontade de Deus, gente. Todos nós aqui, eu não tenho dúvida, se eu perguntar um por um, todo mundo quer fazer a vontade de Deus. Mas eu quero falar algo para você: é impossível a gente fazer a vontade de Deus sem andar com Deus. Vai ser impossível fazer a vontade de Deus sem andar com Deus. E a única pessoa, o único ser em todo o universo que pode te aprisionar num nível de espiritualidade medíocre, sem poder, é você mesmo. Vou repetir, mas agora eu vou mudar o final. O único ser humano no universo que pode me aprisionar num nível de espiritualidade medíocre, sem poder, sou eu mesmo. O diabo não pode, sabe por quê, gente? Porque na vida de Jó foi assim. Deus permitiu que o diabo tocasse em várias áreas da vida de Jó. E Deus pôde afirmar: não, Jó é um homem íntegro e justo, e é um homem segundo o meu coração. E mesmo o diabo fazendo e tentando contra a vida de Jó, ele ainda vai permanecer. E isso aconteceu, porque a Bíblia fala no final da história de Jó, que Jó diria: antes eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por que Jó viu Deus? Porque ele foi capaz de passar por todas aquelas lutas com Deus. Nós só vamos ver Deus no final se nós formos capazes de andar com Deus, independente do caos que vier sobre a nossa vida. Independente das impossibilidades, das dores e das lutas que vierem sobre nós.
Jesus é o nosso modelo perfeito, né, de comunhão com Deus. E em Mateus 6,6, Ele nos ensinou dizendo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê no secreto recompensará. Essa é a ordenança de Deus para nós. A Bíblia fala que a gente tem que fechar o nosso quarto e ir para um lugar chamado lugar secreto e ali estar com Deus. E isso é um desafio para todos nós, é ou não é, gente, nos dias que nós estamos vivendo. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Porque Jesus fazia isso, a Bíblia fala que Ele se retirava para lugares solitários e ia ter com Deus. E ia ter com Deus. Intitulei a mensagem de hoje como um lugar de imunidade. Um lugar de imunidade. Eu quero falar para você que eu não vou falar sobre doenças hoje, eu não vou falar também que o lugar de imunidade é um lugar onde você está livre de todas as coisas ruins e de todas as enxurradas que a vida pode te oferecer. Também não vou falar que você não vai chorar, que você não vai sofrer. Mas eu vou falar de algo muito melhor do que isso, porque o lugar de imunidade está muito acima do que as circunstâncias que nós vamos passar nesse mundo. O lugar de imunidade, ele tem a ver com um lugar que, independente da posição que estivermos, Deus vai nos colocar acima disso, através da presença de Deus. Eu não disse? Jesus estava indo para a cruz para sofrer uma morte terrível, mas Ele foi capaz de passar por aquilo sem duvidar, porque Ele estava cheio da presença de Deus. Jó estava passando pelas coisas terríveis que passou, mas ele foi capaz de passar e no final dizer: eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, porque ele estava com Deus. E eu estou aqui para dizer para você que nós corremos um risco muito grande de não estar no lugar de imunidade nos dias que nós estamos vivendo. Nós corremos um risco muito grande de dar mais ouvido para algumas pessoas do que para Deus, do que dar ouvido para o caos lá fora do que para Deus, e dar ouvido para a nossa alma mais do que a Deus. E por isso nós precisamos estar com Deus. Porque Jó poderia muito bem ter desistido de toda a sua caminhada com o pai por conta daquilo que ele estava passando, mas isso ele não fez, porque ele confiava na palavra. Um lugar de imunidade. Sabe, querido, nesse lugar secreto nós encontramos refúgio, nós encontramos direção e nós somos revigorados. A minha pergunta é: aonde tem sido o seu refúgio hoje em dia? Quando você está cansado, o que você está fazendo? Você está pegando seu celular? Você está conversando conversas que não edificam? Você está fazendo o quê? Às vezes você está fazendo coisas boas. Mas eu quero dizer nessa noite para você que tem coisas melhores para você fazer. Tem algo melhor para nós fazermos. Quando se abater a dúvida no nosso coração, quando abater a dor no nosso coração, quando abater sobre nós algumas coisas, nós vamos precisar do Espírito Santo de Deus. Aliás, nós precisamos em todos os momentos. Olha que interessante, eu queria também mencionar aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus foi um dos homens, queridos, mais corajosos que nós já vimos na palavra de Deus. A Bíblia fala que Davi fez feitos grandiosos, ele venceu muitas batalhas com seu exército, ele fez tantas coisas, ele treinou homens e ele conseguiu ser vitorioso e ocupar um lugar assim, de muito destaque. Hoje o nome Davi é muito conhecido até pelos que ainda não conhecem a Jesus. Por quê? Porque Davi foi um homem notável. Davi era um homem muito corajoso, ele não tinha preparo nenhum, ele enfrentou um gigante e não aceitou a armadura e as armas que estavam propondo para que ele usasse, porque ele confiou em Deus e ele falou: não, eu vou usar aquilo que está nas minhas mãos, porque eu sei manusear isso, Deus me deu isso, essa é a minha identidade, e assim eu vou chegar onde Deus quer, eu vou conquistar essa vitória, eu vou derrubar esse gigante. Davi foi um homem muito corajoso e ele passou por situações muito difíceis, ele fez grandes coisas, ele venceu muitas guerras,
Mas veja o que ele disse, né? Em Salmos 27, capítulo 5. Salmos 27, 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O homem que era um leão por fora, um dia Mateus pregou isso, né? Davi, ele era realmente um leão para enfrentar desafios para Deus, mas por dentro ele era um cordeiro para se relacionar com Deus, para manifestar suas fraquezas diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo sem o Senhor tem que me direcionar, o Senhor tem que me guiar, o Senhor tem que pegar a minha mão, o Senhor tem que conduzir essa espada, o Senhor tem que me ajudar com essa batalha. Olha o que ele está dizendo aí: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. Em Salmos 31, 20 diz assim: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Esses textos de Salmos, eles foram escritos num contexto em que Davi estava fugindo no deserto, né, de Saul, e estava quase sendo morto ali, estava sendo perseguido. Gente, se você conhece a história de Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não se levantava contra a autoridade. Isso é um sinal de um homem de Deus. Ele não se levantava contra a autoridade, e mesmo ele tendo todas as razões para matar Saul, o que ele fez, gente? Ele não o fez, ele preferiu fugir pelo deserto errante, do que atentar contra alguém que Deus ungiu. E a palavra de Deus fala que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez, e ele estava fugindo pelo deserto. Agora eu te pergunto uma coisa: se ele estava no deserto, por que ele falou que Deus ia escondê-lo num santuário? Que santuário é esse, gente? Que santuário é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse que ele está mencionando nesses versículos? Será que é um lugar feito de pedras? Será que é um grande, não sei, um templo muito grande? Será que é um lugar onde tem sacerdotes? Não. Quando você lê os Salmos de Davi, você vê que ele manifesta que existe um lugar secreto, existe um esconderijo, existe um lugar para onde ele fugia quando a coisa estava complicada para o lado dele, quando ele precisava tomar decisões difíceis, quando ele precisava enfrentar o inimigo, quando ele precisava se defender e não tinha como. Quando ele se sentia sozinho, quando a amargura tomava conta da sua alma, quando batia dúvida no seu coração. Existia um santuário que Davi procurava. E esse santuário não era um santuário feito por mãos humanas. Esse santuário era aquele que se estabelecia quando ele decidia estar com Deus. Quando ele decidia estar com Deus. Davi, o homem corajoso guerreiro que venceu muitas batalhas, ele aprendeu que existia um lugar de refúgio. Olha que diz Salmos 31, 1. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Olha aqui um homem, quando a gente lê esses salmos, gente, que se você começar a observar aquilo que Davi falava, gente, eram coisas terríveis que ele estava passando, ele faz ilustrações terríveis. É como se o coração dele estivesse em frangalhos, é como se ele estivesse desanimado, é como se ele estivesse, sabe, sendo perseguido, dores muito fortes. E esse homem, que aparentava fortaleza diante das pessoas, ele se humilhava diante de Deus e dizia: Senhor, me esconde. Senhor, me esconde. Senhor, me livra. Senhor, coloca a tua mão sobre mim. Será que você não está precisando disso, querido? Pedir: Senhor, coloca a tua mão sobre mim. Estende o teu cetro sobre mim. Luta essa luta por mim, Senhor. Faz justiça por mim. Opera isso por mim. Coloca palavras na minha boca, Senhor. Me ajuda a me mover no teu Espírito Santo. Me ajuda a agir de uma forma muito precisa nas situações que eu preciso avançar e decidir sobre elas. Davi era esse homem. Era esse homem que aprendeu esse grande segredo. Mas deixa eu te falar, refúgio não é um lugar que se estabelece automaticamente ao redor de você. Refúgio é um lugar que se encontra afastado e você tem que correr para lá. Amém?
A gente tem que entender que o refúgio não vai vir igual um guarda-chuva sobre nós e se abrir quando a gente precisa. É nós que precisamos correr para esse refúgio. É nós que precisamos nos lançar nesse refúgio. Se não fizermos isso intencionalmente, se não buscarmos ter prazer na presença de Deus, se não buscarmos nos lançar na presença de Deus, nós vamos nos tornar homens carnais, mulheres carnais, sem o poder de Deus, sem a unção de Deus, sem o olhar de Jesus. E quando menos percebermos, vamos estar preocupados com muitas coisas, mas com não o que importa para Deus. Você já passou um tempo na presença de Deus, aqueles tempos maravilhosos, que quando você saiu daquele lugar, você pensou assim, meu Deus, nada mais importa. Isso tudo que eu estava pensando é tão pequeno, essas situações que eu estava colocando são tão pequenas. Queridos, toda vez que você tiver que decidir algo, que você tiver com o teu coração agitado, em dúvida, que você tiver em ira, que você tiver, sabe, com características contrárias ao fruto do Espírito, pare e pense, eu tenho estado com Deus? Se a resposta for não, duvide de você, duvide das suas emoções, duvide dos seus pensamentos, espere e vá para o secreto. Vá para o secreto. Guarde isso. Se você não tem estado com Deus, se você não tem se lançado no esconderijo, e a tua mente tem lançado palavras e coisas na sua cabeça, erradas, contrárias à palavra de Deus, vá para o esconderijo. Vá para o esconderijo. Abre a palavra de Deus por completo. Abra a palavra de Deus e leia todas as partes, não somente a que você quer ler. Todas as partes. E o Senhor vai começar a te dar discernimento de muitas coisas. Imagina o nível de pressão diária sobre Davi, gente. Leia a história de Davi. Leia a história de Davi, leia os salmos davídicos que Davi escreveu. Leia e sinta a pressão, o desgaste, o desespero que aquele homem estava. E depois comece a ler as atitudes que ele tinha para correr para esse esconderijo, para esse lugar. Salmo 63, 1, 2 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Olha aqui o que Davi está falando para Deus, gente. Eu estou numa terra seca, eu estou numa terra exausta, eu estou numa terra sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o poder e a tua glória. Eu quero, Deus, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua glória, eu preciso da tua direção. Quantos aqui estão precisando da glória de Deus? Quantos aqui estão precisando sentir a glória de Deus no seu coração? Quantos aqui estão precisando sentir o poder de Deus no seu coração? A graça de Deus fluindo sobre você de forma genuína e poderosa. Espírito Santo de Deus, te louvamos, Senhor. Tu és o Deus desse lugar, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor, Pai, senão estamos perdidos, Senhor. Somos humanos, somos falhos. E precisamos do Senhor, Pai. Para tratar as nossas emoções, para segurar esses impulsos nossos, para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldade, para nos livrar, Senhor, das raízes más, Pai, que se enraizam dentro de nós. Senhor, precisamos do Senhor, Pai, para abrir a boca e anunciar doces palavras que vão cair no coração das pessoas e transformá-las para a glória de Deus. Como precisamos do Senhor, Pai. Como precisamos do Senhor, Pai, para orar com poder e ver doentes sendo curados e levantados. Como precisamos do Senhor, Espírito Santo, para sermos líderes como Jesus, que não buscou se defender, mas que no momento oportuno, Senhor, Ele disse: se é fácil demais dizer os seus pecados estão perdoados, então levante e ande. Precisamos do Teu poder, Jesus, para viver essas coisas e muitas outras, para viver em paz uns com os outros, para viver como uma família de amor, por reconhecer que somos
tão imperfeitos e podemos amar profundamente outros imperfeitos como nós. Quanto maior o nível, maior a batalha. Quanto maior o nível de influência e avanço que você estiver, guarde isso, maior será a guerra. Novos níveis, novos demônios, novos patamares, novos desafios. A não ser que você decida viver uma vida estacionada, você vai enfrentar algumas resistências que só poderão ser vencidas através de um lugar de imunidade. Quanto mais você desejar avançar, quanto mais você quiser ter uma família exemplo, quanto mais você quiser ter um casamento abençoado, quanto mais você quiser filhos cheios do Espírito Santo, quanto mais você querer ser um jovem consagrado, mais você vai viver na linha do desespero e das batalhas. Mas mais a mão forte do Senhor está disposta a te segurar e te levar para um lugar do fluido sobrenatural. Três jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: eu não vou me livrar da fornalha negando o Senhor. Se for preciso, eu morrerei. Mas se o Senhor desejar, me salvará. A Bíblia conta que esses três rapazes caminharam para a fornalha. Imagina o coração desses homens. Se Deus quiser, Ele me livra. Mas se Ele não quiser, prefiro morrer do que negar o meu Deus. E a Bíblia fala que todos aquela plateia viram aqueles três homens dentro daquela fornalha. Mas de repente surgiu um quarto homem ali. E eu quero dizer para você que se você está querendo um novo nível, se eu estou querendo um novo nível, não deveria ser uma surpresa, novas batalhas. Mas que vão exigir de nós um novo nível de maturidade, um novo nível de unidade, um novo nível de ousadia, um novo nível de amor, um novo nível de unção, um novo nível de conhecimento da palavra. Não deveria ser uma novidade. Mas em Salmos 91:15 diz: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Depois de Davi falar muitas coisas que ele estava vivendo, ele chega no fim desse texto. E o fim não é o caos. O fim é a presença de Deus sustentando aqueles que nele confiam. É sustentando aqueles que decidiram ir para o refúgio. Você precisa lembrar, o refúgio não virá até você. O refúgio não virá até mim. A não ser que eu fuja para lá, eu não estarei protegido no momento das tempestades. Por isso nós precisamos fugir, querido, para o refúgio todos os dias. Todos os dias. A morada de Deus é um lugar de imunidade. A morada de Deus, guarde isso. A morada de Deus é um lugar de imunidade. A morada de Deus é um lugar de imunidade. Imunidade, em primeiro lugar, contra investidas do inimigo. Vou mencionar algumas coisas aqui. Contra enganos, contra pecados, contra espíritos contrários. A morada de Deus, ela é imunidade contra investidas do inimigo na minha e na sua vida. Quando nós estamos com Deus, nós nos tornamos pessoas que discernem as coisas. Estar com Deus nos torna sensíveis, mas isso leva tempo. Isso não é rápido,
Por isso nós precisamos permanecer nessa morada. Por isso nós precisamos diariamente fugir para esse lugar de refúgio. E Ele nos traz discernimento, Ele nos livra do engano, Ele nos livra das dores, aliás, não nos livra das dores, mas nos coloca acima delas. Nos coloca numa posição acima de força, de confiança. A morada de Deus também é um lugar de imunidade, em segundo lugar, contra a aflição da nossa alma. A morada de Deus, ela é imunidade contra a aflição da nossa alma. Quantos de nós já nos sentimos aflitos na nossa alma, gente? Aflitos. E eu vou te falar, se você ainda não se sentiu assim, o que eu duvido muito. Todos nós iremos passar por momentos como esse, de aflição na alma, de não saber o que fazer. Alguns até perdem o sono quando a alma está muito aflita. Você perde o sono, você não consegue ter paz. Sabe? A ansiedade se manifesta de diversas maneiras, a aflição da alma. A alma aflita, Davi falou sobre isso, da sua alma aflita, da sua alma desesperada, pelo agir de Deus, pelo socorro de Deus. E nós vamos ficar assim em alguns momentos da nossa vida, da nossa história. E em muitos momentos a nossa alma está aflita, as nossas mentes confundidas e o nosso coração vulnerável. Preste atenção. A morada de Deus é imunidade para o seu coração. A imunidade, a morada de Deus torna o teu coração forte o suficiente para rejeitar vírus malignos que estão tentando te levar para longe da vontade de Deus para você. E para mim, estou falando para todos nós, para mim também. Nós precisamos da presença de Deus, gente, nós precisamos. Esses dias estávamos lutando lá em casa para não ficar mexendo em celular à noite antes de dormir. E decidimos, uma ação radical para que isso não acontecesse. Porque nós aprendemos que as últimas coisas que a gente recebe antes de dormir são as coisas que se imprimem no nosso cérebro e que a gente, às vezes, à noite é influenciado, o sono é influenciado, a gente acorda no outro dia influenciado por aquilo. E nós estamos agora, ou lendo a palavra de Deus, ou então lendo livros edificantes, cheios do Espírito Santo, que nos fazem encher do Espírito para a gente dormir com a nossa mente cheia de coisas que edificam. Lê a palavra de Deus para aquilo, para aquilo enraizar no nosso coração. A morada com Deus é um lugar de imunidade contra a aflição da alma. Terceira coisa também, a morada de Deus é um lugar de imunidade contra decisões erradas. Contra decisões erradas. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos dá direção, discernimento e ela aponta o caminho para nós. Gente, que maravilha se a gente pudesse dizer, eu não tomo uma decisão sem o Espírito Santo me dar uma direção. Nós vamos chegar nesse nível, amém? De não tomarmos nenhuma decisão sem sentirmos um forte impulsionar de Deus na nossa vida, sem realmente ter um sim de Deus, um ok de Deus, uma direção de Deus. A morada de Deus, ela nos dá direção, discernimento. Outra coisa, ela encurta caminhos que a gente ia demorar muito tempo para resolver. Coisas que a gente poderia... Ei, o Espírito Santo está falando com você, tem coisa que você bate a cabeça, hein? Nossa, bate a cabeça muito. Pois o Espírito Santo, estar na morada de Deus, encurta caminhos. Porque ela te mostra caminhos, ela te dá direções, ela traz paz para a sua alma, ela tira a tua ansiedade. O refúgio é esse lugar. Outra coisa. Quarta coisa, a morada de Deus também é um lugar contra a sequidão espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque muitos de nós podemos estar vistosos externamente, secos internamente. O Espírito Santo não quer que você esteja vistoso externamente, seco internamente. Mas deixa eu te dizer, você está seco internamente? Não tem a ver com o tipo de culto que você foi na semana. Não tem a ver com o tipo de mover de Deus que fez. Isso ajuda, é uma bênção. Mas isso tem a ver com a tua frequência no refúgio, da tua frequência na morada de Deus, a tua frequência nesse lugar que te tira ansiedade, que te tira dúvida, que te tira medo, que te tira confusão. E aí, com todo carinho que eu digo, eu e você precisamos nos responsabilizar por estar nesse lugar de imunidade.
Eu e você precisamos nos imunizar. Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha isso. Assim sendo, a graça se aproximará de nós. É isso? É? Ô, gente, vocês não estão prestando atenção. Assim sendo, a graça se aproximará, o trono da graça se aproximará de nós. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Essa é uma tarefa minha e sua, aproximarmos do trono da graça, pedindo Deus poder. Você pode pedir ao Senhor, queridos, pedir ao Senhor para te dar uma palavra de conhecimento, já que você vai se encontrar com uma pessoa que precisa tanto de Jesus. Pedir a Deus para te dar um dom de cura, para ir no hospital visitar um doente. Você pode se aproximar com toda a confiança do trono da graça de Deus, pedindo Ele para te dar graça para lidar com espíritos contrários. Porque um dia os discípulos estavam muito bravos e disseram assim para Jesus: nós não estamos conseguindo expulsar esse demônio. E Jesus falou assim: é porque essa espécie só sai com jejum e oração. A morada de Deus é um lugar de poder, que traz poder para a nossa vida. Traz poder para a nossa vida. E agora você imagina toda uma igreja buscando essa morada. Toda uma igreja, cada um de nós como santuários vivos do Espírito Santo, buscarmos esse lugar de imunidade. O como, queridos, seríamos tão mais frutíferos para Deus. O quanto seríamos pessoas cheias do fruto do Espírito. O quanto seríamos pessoas cheias da graça e do poder de Deus manifesto nas nossas ações. O quanto seríamos poupados de tantos tropeços que a gente dá na vida. Nesse lugar Deus vai nos renovar, o seu óleo será derramado, o jugo será despedaçado, a ansiedade será diluída, o medo será desmascarado. Davi estava sendo alvo de perseguições, injustiças, acusações e encontrou um lugar para ter experiência com Deus. Um lugar de ser curado, querido, da rejeição, um lugar de ser sarado, um lugar de direção. Sabe qual que é o caminho para a gente viver na sequidão e numa vida espiritual plastificada? É a gente buscar em fontes que não são aquelas as certas para nos encher. Buscar em fontes erradas. Eu busco tudo, mas não busco a Deus. Não estou com o Espírito Santo. Não estou firme na palavra de Deus. Não estou firme, sabe, buscando essa graça do Espírito Santo sobre mim, esse alinhamento com o Espírito Santo sobre mim. A fonte, querido, para a imunidade, para um lugar de imunidade, é a presença de Deus. O secreto é um lugar de paz no meio da guerra. O secreto é um lugar de paz no meio da guerra. E preste atenção, eu não disse que não teria guerra. Eu disse que é um lugar de paz no meio da guerra. Amém, queridos? Um lugar de imunidade. Sabe, Jesus, voltando lá no versículo inicial que nós lemos, ele disse: se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Se você olhar para mim, você vê o Pai. E nós podemos também ser esses representantes de Cristo que com as nossas palavras, que com a nossa unção, que com a nossa graça, com o nosso amor, com a nossa fé irredutível, com a nossa língua, honramos ao Senhor. Porque eu nunca vi uma pessoa frequentar o lugar da morada e ser uma pessoa fofoqueira. E ser uma pessoa maledicente. Eu nunca vi, pode até existir, mas eu nunca vi. Ontem o Senhor trouxe uma coisa tão forte no meu coração, que muitos de nós aqui precisamos de armas espirituais,
para batalhas que nós estamos enfrentando. E eu queria ministrar isso para você, querido, de um lugar de imunidade. Mas eu queria te encorajar a buscar de uma forma extravagante esse lugar para você se manifestar a Deus, para você estar com Deus, para você se lançar na presença de Deus. De uma forma poderosa, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estivessem no meio deles, ali Ele estaria também. Ali Ele se manifestaria também. Ali Ele agiria também. E eu creio que poderosamente o Senhor agirá nessa noite, nesse lugar. Eu creio que poderosamente o Senhor revestirá muitos aqui com armaduras, assim como Ele fez com Davi. Talvez você está achando que é só uma pedrinha, mas o Espírito Santo vai transformar isso numa grande arma. Talvez você está achando, meu Deus, eu estou desorientado. Ai, meu coração está acelerado, eu não paro de pensar nesse problema. Eu não paro de pensar nessa coisa que se abateu sobre mim. Querido, Deus vai te dar discernimento, porque você é alguém cheio do Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito em nós, o inimigo tem que retroceder. Tem que retroceder. E nós estamos aqui atraindo a presença e a glória de Deus. E aonde tem coisas contrárias no nosso coração, na nossa mente, vão sair. Vão sair, porque Deus quer nos dar um futuro e esperança. Deus quer nos levar num lugar de paz, num lugar de conquistas, num lugar de amadurecimento. Amadurecimento. Deus quer sarar você. Sabe, essa semana Deus falou tanto ao meu coração, tantas pessoas precisando de tampar o buraco da orfandade, queridos. Com muito carinho que eu te falo, Deus vai tocar na sua vida nessa noite. Se você eventualmente sente que você viveu sem a presença do seu pai, ou sem a presença do seu pai e da sua mãe, e você sente que por isso existe um vazio no seu coração de orfandade, e você tenta suprir isso na fonte errada, por isso você vive frustrado. O Espírito Santo vai te encher. E eu creio que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode vir como esse Pai de amor e invadir o nosso coração e falar: olha, mulher, você está esperando tanto esse milagre na sua vida, não é? Mas eu vou te preencher até lá, porque eu estou te guardando e eu estou preparando o melhor para você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu creio que esse é o momento da gente buscar um pouquinho mais a Deus. E eu creio que Ele vai nos encher, amém? Eu creio que Ele vai nos encher.